Já está. Ora então, boa tarde a todos. Vamos começar aqui a nossa sessão de trabalho. Eu vou começar por apresentar-me para as pessoas que não me conhecem, que estão a ver este webinar. O meu nome é Tiago Vaz Serra, eu faço parte de um grupo de pessoas que investem em startups, que se costuma designar agora por Business Angels. Temos uma espécie de uma rede que partilha oportunidades de negócio, tudo relacionado com startups em Portugal e também em Espanha. E gostaria de começar esta sessão, que vai ser dedicada a incentivos para o investimento das empresas, nomeadamente das pequenas e médias empresas e startups também. Gostaria de começar por fazer uma apresentação prévia da entidade que está a organizar este webinar, isto é do VSM Investment Studio. E vou partilhar o meu ecrã convosco. E já vou partilhar umas ideias convosco. Portanto, hoje o webinar vai ser sobre incentivos para pequenas e médias empresas, incentivos tipicamente de Portugal 2020, mas não só. Eu já vou explicar como é que nós vemos neste momento este mundo em que estamos muito envolvidos. O VSM Investment Studio, para quem não sabe, é um clube privado de partilha de oportunidades relacionadas com empreendedorismo e inovação, que já existe há alguns anos, portanto andamos à volta destes temas que têm a ver com a criação e com o desenvolvimento de startups, de novas empresas. É um clube que neste momento tem 103 membros. Fazemos com regularidade este tipo de eventos, que são webinars, em que partilhamos temas que achamos que podem ter interesse para os membros. E já fizemos vários. Eu depois vou pedir à Rita que partilhe no chat desta reunião Zoom o link do nosso canal de YouTube, onde estão outros eventos similares que nós já fizemos, com outros temas. 25 investidores, 6 mentores. Temos neste momento, dentro do nosso universo, 25 startups a serem financiadas e desenvolvidas por membros deste grupo. E temos 4 veículos de investimento verticais para determinados setores de atividade, para investir em startups de determinados setores de atividade com capital especializado. Eu não me vou alongar sobre esse tema, já foi objeto de outros webinars, mas quem tiver interesse podemos desenvolvê-lo em separado. Os nossos contactos vão ser partilhados no final desta apresentação. Este grupo, que se chama VSM Investment Studio, tem 2 gestores principais, que sou eu, que estou do lado esquerdo, e o Jorge Dote, que está em Madrid. Eu estou em Lisboa, ele está em Madrid, já fazemos há muitos anos este tipo de investimentos. Somos business angels, digamos que profissionais, certificados pelo IAPMEI, e portanto esta é a nossa atividade profissional hoje em dia, e esta rede que nós temos à nossa volta é uma rede que nós procuramos desenvolver para criar oportunidades de negócio entre todos os membros, e com o denominador comum do empreendedorismo, das startups. Portanto, estamos muito virados para a atuação logo na fase inicial dos projetos empresariais, nomeadamente muitas vezes mesmo na fase da ideia, e é aí que começamos a trabalhar. Temos o apoio de uma equipa operacional de 3 pessoas para gerir esta rede, este grupo, para tentar gerar estas oportunidades de negócio que eu estou a falar, e já gerámos umas quantas. A Sofia Baião, o Miguel Félix e a Rita Costa Félix, que nos apoiam em tudo isto que nós fazemos. Temos um histórico já de bastantes anos de trabalhar com startups, temos uma série delas que correram bem, outras menos bem, portanto já temos várias experiências. Podemos dizer que estamos mais ou menos à vontade nos principais desafios que implica lançar um novo projeto. Não quer dizer que seja fácil, mas pelo menos já experimentámos uma série de situações e, portanto, já poucas coisas nos apanham de surpresa, sabendo que há sempre coisas imprevistos que acontecem. Nos últimos 2 anos, a título de exemplo, já nos passaram pelas mãos cerca de 250 startups, desde as mais sofisticadas a menos sofisticadas, mas pessoas ou grupos de pessoas que nos enviam os seus planos ou as suas ideias ou que partilham connosco determinadas intenções empresariais. Portanto, isto é o nosso universo de trabalho normal. Dentro do nosso grupo de business angels ou de interessados no ecossistema do empreendedorismo, que não só business angels, portanto, qualquer interessado, que pode ser uma pessoa que está interessada mas não quer investir, ou que pensa um dia montar o seu projeto e obter financiamento. Portanto, nós procuramos identificar dentro do nosso grupo clusters de
de expertise. E, portanto, há áreas em que estamos mais à vontade, porque temos dentro do nosso grupo pessoas com determinados skills que nos fazem estar mais à vontade nessas áreas, e aí estamos mais à vontade para criar os tais verticais de investimento e avançar com investimentos, e outras em que estamos menos à vontade. E, portanto, aqui neste slide podem ver as áreas que neste momento, em que neste momento temos capacidade e no caso destas 5 áreas em que já temos efetivamente startups em todas estas áreas de atividade a serem financiadas pelo nosso ecossistema. Claramente há aqui uma área mais forte que tem a ver com a energia, mas as outras também já têm vindo a desenvolver-se e também posso dizer que estamos bastante à vontade nestas áreas todas. Transversal a tudo, temas de investimento de impacto, ESG, temas que foram abordados no último webinar, curiosamente, e para quem tiver curiosidade, eu peço outra vez à Rita que depois partilhe no chat do grupo o nosso link do YouTube e está lá esse webinar que foi bastante interessante. Hoje, pronto, agora não me quero alongar demasiado, qual é que foi a nossa ideia hoje? Foi fazer digamos, um apanhado do que é que existe em termos de incentivos para startups e PMEs, não só para startups, eu escrevi aqui startups porque é a área em que nós estamos mais à vontade e trabalhamos mais, mas isso não se aplica só a startups, o que nós vamos ver hoje, mas um pouco para mostrar que quem tomar uma decisão, alguém que toma uma decisão, quer investir numa startup, tenho aqui capacidade de investimento, quer montar um projeto novo, há imensas soluções, imensos incentivos, às vezes um pouco dispersos, mas é importante conhecê-los, pelo menos conhecê-los, e saber quem é que nos pode ajudar a trabalhar melhor dentro desse universo. Nós temos desde incentivos para a pessoa em si que investe, quer incentivos fiscais, quer incentivos que têm a ver com cidadãos estrangeiros que venham investir em Portugal, e depois quem vier residir para Portugal, depois também tem o outro incentivo de residente não habitual e tem mais alguns outros tipos de incentivos. Nenhum destes dois vai ser objeto da nossa reunião de hoje. Depois temos também incentivos para entidades que investem, os tais fundos de co-investimento para entidades que venham investir em determinadas operações, podem ter o apoio de fundos em termos de co-investimento, de fundos da Portugal Ventures ou do Banco Português de Fomento. E por fim, temos o incentivo à própria empresa que é constituída ou que já existe, que é isto que nós vamos abordar hoje, que são os incentivos ao investimento da própria empresa, em que é a própria empresa que se candidata e que obtém esses incentivos. Uma nota para o complexo que isto pode ser, e eu coloquei aqui os logotipos de uma série de entidades com que se lida, quem anda neste mundo tem que lidar, ou normalmente lida, e digamos que é entre aspas, um emaranhado de hipóteses e de soluções, e portanto é importante quem quiser otimizar ao máximo estes incentivos para correr menos risco, ou para fazer um investimento menor, ou para ser suportado por outras entidades que também suportam essa operação de investimento, é importante conhecer os players e as pessoas e quem anda neste mundo para poder fazer um plano, digamos, com racionalidade para aproveitamento de tudo o que existe. É um bocado a nossa visão disso. Portanto, há várias entidades, várias pessoas, vários tipos de apoio completamente diferentes. Há uns mais interessantes que outros, uns mais demorados, outros menos demorados. Portanto, é importante saber. E foi por essa via que nós hoje nos lembramos de convidar uma empresa especialista nestes incentivos, nos incentivos às empresas propriamente ditas, para nos apresentar o que é que existe hoje em dia e o que é que está aberto, o que é que vai abrir, futuro quadro comunitário de apoio, o que é que existe ainda do atual, enfim, falar sobre isso. Este webinar é promovido por um de nós, digamos assim, uma das pessoas que já pertence desde o início a esta rede de investidores em startups, que é o Rodolfo Garcia Nunes. É investidor da empresa, ele próprio é investidor da empresa que vai apresentar hoje, que é a WR Consulting, e pelo lado da WR Consulting temos a Teresa Ferreira e o André Valente, que também está a assistir ao webinar, que nos poderão esclarecer as dúvidas que tenhamos. Eu, como sempre, pedi a quem tiver questões que as coloque no bate-papo desta reunião. Nós vamos tentar responder a todas, se conseguirmos, se não podemos dar a resposta mais tarde, se estivermos para lá da hora.
mas qualquer questão, coloquem aí. Eu vou partilhar também esta apresentação, vou colocar no bate-papo, e quem tiver dúvidas que nos contacte, e nós temos aqui, temos todo o gosto em responder, e temos os nossos contactos, que eu já vou dar no fim desta breve apresentação. Próximos webinars que estamos a pensar fazer, 3 temas aqui em cima da mesa, podemos ter outras ideias, mas estes 3 temas estão quentes aqui dentro do nosso ecossistema, o blockchain por um lado, perceber sobretudo o impacto que isto pode ter no mundo financeiro, mas não só. Temos especialistas que nos podem explicar. Temos também o tema da cibersegurança, claramente um tema também bastante importante. E, por último, estamos a pensar também em abordar a temática da economia do mar. Uma área que também temos estado a estudar e a aprender bastante, e parece-nos que também temos especialistas aqui no nosso grupo e poderíamos também aprender bastante com eles. Concluindo, deixo aqui os meus contactos, deixo a apresentação no bate-papo, há um link para quem quiser e quem tiver interesse em inscrever-se neste grupo privado de partilha de oportunidades e de conhecimento sobre o mundo das startups, e então ia interromper aqui a minha partilha de ecrã e passaria à Teresa para aprendermos um pouco, então, o que é que está em aberto aqui no mundo dos incentivos às próprias empresas. Teresa. Obrigada, Tiago, obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou aqui compartilhar uma apresentação, julgo que já está, correto? Julgo que já está partilhado, porque como o Tiago muito bem disse, eu estou aqui como representante da WR Consulting, que é uma empresa de consultoria especializada precisamente numa das coisas, nos sistemas de incentivos. A WR é uma empresa recente, mas que nasce da fusão de 3 entidades de consultoria já existentes e experientes no mercado e com uma capacidade técnica muito forte e muito experiente. Nós temos diferentes áreas de negócio em que, basicamente, a consultoria e a formação. Pretendemos desenvolver uma consultoria especializada, análise de investimentos, enquadramentos, business plan, aconselhamento, e não só a realização ou a formalização de candidaturas aos diferentes sistemas de incentivos, que obviamente fazemos, como depois todo o acompanhamento das empresas até à fase final de encerramento das candidaturas. Nós pretendemos afirmar-nos, somos ambiciosos, nós pretendemos afirmar-nos como uma empresa de referência, efetivamente, portanto, a nível nacional, não trabalhamos só, aliás, fazer um parênteses, dizer que geograficamente nós temos escritórios em Santarém e em Lisboa, temos equipas em Santarém e em Lisboa, mas pretendemos naturalmente trabalhar e trabalhamos com vários pontos de Portugal e não só, mas enfim. Nós sabemos que atravessamos neste momento um momento complexo, a economia em geral, as empresas em particular, mas temos que abrir os olhos para as oportunidades que aí vêm e de facto elas são atrativas e são muito grandes. Nós vamos receber fundos, todos sabemos, de incentivos e fundos comunitários bastante avultados e obviamente que uma das políticas que estará na prioridade quer do país, quer da própria Comissão Europeia é o apoio às empresas que teremos que renascer deste período dificílimo para todos nós e portanto vem aí muito dinheiro e muitas oportunidades, saibamos nós estar atentos e ter capacidade de antecipar e de fazer investimentos. Só para terminar esta apresentação da WR, eu gostaria de dizer, portanto, que nós temos três vertentes, digamos assim, fundamentais: a consultoria de gestão, portanto, onde se enquadra toda esta área de projetos, financiamentos e empresas. Temos uma área forte de formação profissional, portanto somos também muito experientes na área de formação profissional, temos o certificado, temos vários técnicos e uma bolsa enorme de pessoas que subcontratamos com o certificado de aptidão profissional, a própria empresa é reconhecida e portanto é uma área em que também trabalhamos bastante. E dizer ainda que temos depois uma terceira área um bocadinho mais aberta, que incide fundamentalmente no apoio às empresas, quer na implementação de sistemas de gestão, qualidade, ambiente, gás, CCP, higiene e segurança no trabalho, portanto, temos uma vasta experiência nesta área e fazemos toda a implementação dos sistemas até à certificação e depois o acompanhamento. Como também trabalhamos com a RGPD,
todos conhecem e conhecemos a obrigatoriedade legal que existe neste momento de implementar sistemas da RGPD e que nós ajudamos, apoiamos os nossos clientes nessa matéria, e também o registro de marcas e patentes. Portanto, nem sempre este processo é simples, às vezes quando são registros internacionais, com outro tipo de complexidade, as empresas podem ter alguma dificuldade em fazê-lo sozinhas e, portanto, nós apoiamos e asseguramos todos esses serviços. Ora bem, posto isto, e gostaria que conhecessem, portanto, um bocadinho da panóplia de serviços que nós oferecemos, posto isto, eu queria então conversar convosco sobre aquilo que nos traz aqui, que é a apresentação dos principais sistemas de incentivos que estão em vigor neste momento no nosso país. Pronto. Eu vou falar sobretudo em incentivos ao investimento e à criação de postos de trabalho. Não vou aqui falar naqueles apoios de tesouraria do Covid, do apoiar rendas, do apoiar simples, e são apoios de tesouraria. Vamos aqui focar-nos nos incentivos a quem quer investir, quem quer expandir, quem quer criar postos de trabalho. Eu vou focar-me nestes que estão aqui a ver no slide, que são aqueles que neste momento estão disponíveis: o Programa de Apoio à Produção Nacional, o COESO, o Inovação Produtiva e alguns sistemas de incentivos para os que estão em vigor nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Sei que neste painel temos aqui pessoas com investimentos e com empresas nas regiões autónomas e, naturalmente, temos que também perceber aquilo que podemos potenciar e o que podemos fazer nas regiões autónomas. Programa de Apoio à Produção Nacional. Ora bem, este programa de apoio é recente, foi lançado no início deste ano, 2021, e que visa essencialmente apoiar diretamente o investimento empresarial produtivo, ou seja, tudo aquilo que nos permita estimular a produção nacional, reduzir a nossa dependência face ao exterior, apoiar as empresas na transição digital, em métodos ambientalmente mais amigáveis, melhorar a produtividade, portanto, toda esta tipologia de investimentos, desde que promovidas por micro ou pequenas empresas, atenção, podem ser enquadráveis neste programa de apoio à produção nacional. Os projetos de investimento têm uma execução máxima de 12 meses, poderão eventualmente ser prorrogados por mais 6, mas a regra é períodos de execução de 12 meses, e devem corresponder a um investimento que se situa entre os 20 mil euros e os 235 mil euros de investimento elegível. Portanto, são investimentos não muito grandes, mas que precisamente com algum significado para quem precisa de potenciar as suas unidades. Este programa está pensado e desenhado para ser aplicável a todo o território continental. Simplesmente tem uma particularidade em que a gestão é efetuada localmente pelas CIMs, pelas comunidades intermunicipais. E, portanto, como é efetuado pelas CIMs, nós temos diferentes avisos e que nem todos coincidentes, avisos de abertura, nem todos coincidentes no tempo. Para vos dar uma noção, nós no Programa de Apoio à Produção Nacional, nós neste momento temos cerca de 30 avisos abertos. Aliás, hoje abriu mais um para a região da Serra da Estrela e das Beiras. Ontem abriu um novo para o Algarve. Portanto, temos cerca de 30 avisos abertos. O que é que interessa? Que cada empresa que queira investir consiga perceber qual é que é o aviso que está aberto na sua área de influência, para aí poder perceber condições específicas e, eventualmente, os prazos diferentes para entregar as candidaturas. De uma forma agregada, eu posso dizer-vos que os programas do Alentejo, regra geral, terminam a submissão de candidaturas já no próximo dia 15 de fevereiro. Os projetos localizados no Algarve, na região de Lisboa e no Norte, terminam em regra dia 26 de fevereiro. E os projetos da região Centro terminam no final de março. Em termos de códigos de atividade económica, este programa é muito direcionado para a indústria e, portanto, os CAIs que são elegíveis em todos os avisos de abertura são os CAIs da indústria, portanto, entre o 5 e o 33 da divisão em vigor de CAIs. Em algumas regiões também é possível as atividades de turismo. Estou a falar de hotelaria, de restauração, caravanismo. Algumas regiões, e depois temos que consultar o aviso, também é possível as atividades de turismo. Só para verem, naturalmente vou passar isto à frente e esta informação vai-vos ser disponibilizada, só para perceberem que nós temos aqui um resumo com avisos de abertura, com os municípios ou freguesias abrangidas e com a data de fim de cada uma e com a respectiva dotação orçamental, está bem? Portanto, cada pessoa que tenha interessada tem que confirmar o caso específico da sua região. Pronto.
Os critérios de elegibilidade, com certeza, como em todos os programas de incentivos, algumas condições de acesso. E aqui, reparem, estas condições de acesso são válidas para todas as localidades e para todas as CIMs. Estas são uniformes e todas têm que cumprir. O que é que nós temos que assegurar? Nós temos que assegurar as fontes de financiamento do projeto com o mínimo de 10% de capitais próprios. Isso tem que estar garantido. Depois temos naturalmente que assegurar que temos os licenciamentos necessários ao desenvolvimento da atividade. Uma indústria terá que ter o licenciamento industrial, uma empresa de serviços, uma licença de utilização das instalações, aquilo que for aplicável. Temos que comprovar o estatuto de micro ou pequena empresa através da certificação eletrónica, que a maioria de vós com certeza já conhece e, portanto, é só pedir a atualização. Tem naturalmente ter um sistema de contabilidade organizada. Tem aqui um aspecto importante que é a obrigatoriedade de apresentar resultados positivos antes de imposto no ano pré-projeto. Ora bem, como nós estamos candidaturas que têm que ser submetidas em fevereiro ou em março, consideramos aqui o pré-projeto a última IES entregue, que a esta altura do campeonato será de 2019. Portanto, o que contará aqui é que na IES submetida de 2019 haja resultados positivos. Atenção, pontualmente, e num caso em que isso não aconteça, poderá ser aceite um balancete intercalar de 2020, desde que seja certificado pelo Revisor Oficial de Contas. Mas são casos excepcionais e que têm que ser vistos caso a caso, portanto a regra é resultados positivos. Pois naturalmente a empresa tem que declarar sobre compromisso de honra, que não tem salários em atraso, que não tem processos de injunção e recuperação, as condições normais neste tipo de programas. Obviamente que, para ser elegível, o nosso projeto tem que contribuir para os objetivos do programa, tem que ter aquele tal investimento entre 20 e 235 mil, faço aqui um parênteses, em algumas regiões do país, que são muito poucas, o investimento máximo é de 100 mil euros, mas na generalidade o investimento máximo é de 235 mil euros. E uma questão muito importante, não há retroatividade dos investimentos, isto é, o investimento não pode ter sido iniciado à data de apresentação de candidatura. Atenção, porque faturas antes da data de submissão não podem ser validadas. Obviamente que a empresa tem que se manter, tem que se obrigar a manter as instalações e os ativos financiados durante um período de 3 anos após a conclusão do projeto. Tem que ter a execução de 12 meses e tem que ter pelo menos um funcionário afeto ao projeto no ano pré-projeto. Isto é extremamente importante, portanto aqui não é para criar uma nova empresa, a empresa tem que ter já pelo menos um funcionário antes de iniciar. Agora, vamos àquilo que é fundamental, que é saber as despesas elegíveis e as taxas de financiamento, que digo já que são a fundo perdido, ou não reembolsáveis. Nós temos os custos de aquisição de máquinas e equipamentos. Quanto é aquisição de máquinas e equipamentos, com o transporte, com a instalação. Temos equipamentos informáticos, quer hardware, quer software. Temos os softwares que podem ser standard ou desenvolvidos em particular para aquele projeto. Temos custos de concessão associados à criação de patentes e de novas coleções. Temos material circulante, desde que essencial, imprescindível ao exercício da atividade e com limite máximo de 40 mil euros, portanto material circulante também pode entrar. Temos planos de marketing, estudos, diagnósticos até 5 mil euros. Temos serviços tecnológicos e digitais, e aqui muito importante, sistemas de qualidade e certificação da qualidade até o limite de 50 mil euros, portanto empresas que andavam a pensar em certificação da qualidade, quer os custos com a consultoria, quer os custos com a auditoria, podem aqui ser enquadrados. E finalmente, mas não menos importante, temos obras de remodelação, desde que necessárias para acomodar os novos equipamentos objeto deste projeto. As próprias obras de remodelação são elegíveis, desde que não ultrapassem 60% do investimento total. Portanto, no fundo, isto são as despesas elegíveis e, como vê, são aquilo que efetivamente é necessário e que a maioria das empresas necessita. As taxas de financiamento. Ora bem, nós temos incentivos não reembolsáveis, como eu já tinha dito, em que a taxa base mínima para todo o país é 30%. Agora, consoante os avisos de abertura e a localização, há diferentes majorações que nos podem levar a um máximo de 60%, mas, como disse, tem que ser visto caso a caso. Que, por exemplo, o que é que nos pode dar majorações? Empresas criadas há menos de 5 anos, projetos cujos investidores têm o estatuto da diáspora,
que eu julgo que sabem o que é, mas a diáspora tem a ver com lusodescendentes, com nacionais que tenham a trabalhar fora do país e que regressem agora ao país e queiram montar os seus próprios negócios, projetos que criem postos de trabalho, projetos promovidos por microempresas, projetos que estejam inseridos em territórios do interior ou de baixa densidade. Portanto, isto são tudo hipóteses que, consoante a região, vos podem dar as tais majorações que vos pode levar a 60%. Eu queria só referir uma coisa importante: não é obrigatório neste projeto a criação de postos de trabalho, não é obrigatória, mas é obrigatória a manutenção dos postos de trabalho. Portanto, no final do projeto, a empresa tem que ter o mesmo número de postos de trabalho que tinha no início do seu projeto. Ora bem, é de facto um incentivo a fundo perdido com condições que julgamos vantajosas. Só chamo aqui a atenção para algo que a maioria de vós estará ao corrente, que é o auxílio de minimis, não é? Portanto, isto é uma recomendação ou obrigação da Comissão Europeia que, por questões de transparência e de concorrência, entende que determinadas empresas não devem receber muito dinheiro de apoio público, enquanto outras não recebem. Daí que haja esta regra dos 200 mil euros e que uma empresa não deve receber mais de 200 mil euros de fundos públicos nos 3 últimos exercícios financeiros. Pronto, isto é uma condição que pode deitar por terra alguns projetos de investimento que estejam pensados, algumas candidaturas, e que, portanto, antes deve ser validada. Validada como? A Agência da Coesão. Portanto, manda-se uma identificação, um e-mail com a identificação da empresa para este endereço de e-mail que aqui partilho convosco, e em 2, 3 dias a Agência da Coesão vos diz qual é que é o montante mínimo que já gastaram, que ainda têm disponíveis. Teresa, posso interromper? Claro. Eu acho que os teus slides não estão a passar. Você está onde? Vamos a ver o slide 27. Eu não tenho os números. Não estão no minimis? Não. Não, era isso que eu ia mandar a mensagem, que estamos no 27. Não sei porquê, porque eu estou, você está compartilhando a tela, desculpa lá, porque eu estou a passá-los perfeitamente. Eu vou interromper o compartilhamento e voltar, se calhar é melhor. Olha, eu depois tenho uma ou duas perguntas sobre este capítulo. Com certeza. Se me deres depois uns minutos. Estão a ver, qual é que estão a ver agora? 33. Estamos no 33, sim. Já está no minimis. Pronto, peço desculpa, porque eu ia passar e julgava que estavam a acompanhar. Não sei o que se passou. Pronto, de todo modo, aqui está o tal endereço da Agência de Coesão, para onde podem confirmar o minimis. E relativamente ao programa de apoio à produção nacional, era essencialmente isto que tinha para partilhar convosco. Tiago, tem dúvidas aqui ou sigo e depois dúvidas? É muito rápido. Claro. Como é que se comprova os 10%, o financiamento de 10% do investimento todo de capitais privados? Pronto. E a segunda pergunta é quantos orçamentos são necessários para cada rúbrica de investimento para apresentar em candidatura? É assim, este aviso de abertura, alguns definem que é preciso, por exemplo, 3 orçamentos para um determinado investimento. Aqui isso não está definido, e portanto o razoável, o ideal seria 2 ou 3 orçamentos, mas basta-lhe um orçamento para fundamentar a despesa em cada uma das rúbricas, ok? Agora, depois, na altura, se a candidatura for aprovada, se o valor for acima do orçamento, terá que ser a empresa, o promotor, a suportar essa diferença, não é? Se eventualmente a fatura for abaixo do valor orçamentado, aí o programa já corrige e diminui o montante de incentivo correspondente. Relativamente aos capitais próprios, há diversas formas de o fazer, portanto, ou existe realmente disponibilidades financeiras, depósitos à ordem, que por vezes não existem, pode ser por aumento de capital, pode ser suprimentos, pode ser, enfim, aquilo que na altura se vir que é mais vantajoso. Tem é que garantir os 10%. Okay. O restante pode ser o financiamento público e o restante pode ser capital alheio, podem ser leasings de equipamentos, enfim, outras formas de financiamento. Ok? Obrigado. Pronto, se voltar a não passar os slides, por favor avisem-me, porque eu pensava que estavam a acompanhar e não estava. Nós pensávamos que era uma altura de inspiração pessoal, que não era preciso suporte. Era inspiração pessoal. Não foi bem o caso. Ora bem, eu agora gostaria, portanto, o apoio à produção nacional, tomem atenção aos timings, fevereiro e março, ok? E, portanto, as decisões que houver para tomar e os enquadramentos que houver para fazer, estamos disponíveis.
Eu gostaria agora de vos falar de um programa mais direcionado para a criação de emprego e para quem quer empregar pessoas ou criar o posto de trabalho, que no nosso ponto de vista é bastante interessante e ajudará bastante, que é o programa Coeso. Este programa, quem é que pode concorrer? Micro e pequenas e médias empresas, e também está aberto para entidades da economia social, cooperativas, IPSS e por aí fora. Quais são os objetivos? É naturalmente melhorar a competitividade dos territórios, o desenvolvimento social e criar emprego. Tal como o programa de apoio à produção nacional. Também existem aqui diferenças, não está aberto ao mesmo tempo a todo o país, tem especificidades de acordo com cada região e, portanto, é preciso, antes de pensar numa candidatura, informar para aquela região do país quais são as condições e se está ou quando é que abre. De todo modo, é interessante terem conhecimento disto e procurar informação sobre isto, porque o Coeso vai financiar a fundo perdido, e já vamos ver como, projetos de criação do próprio emprego, ou de pessoas que estejam desempregadas, ou de inativos que queiram regressar ao mercado de trabalho, mas também, e muito importante, projetos de investimento e expansão de micro e pequenas empresas, portanto, empresas micro e pequenas que já existam e que queiram, de alguma forma, alargar a sua atividade e contratar mais pessoas. O que é que nós aqui temos de ter em atenção? Eu tenho uma microempresa, quero fazer um Coeso para contratar mais uma, 2, 3, 4, 5, o que for pessoas. Primeiro, com essas pessoas que eu selecionar, vou ter que celebrar um contrato sem termo. Pronto, é a condição. E vou ter que ir buscar pessoas que estejam desempregadas ao centro de emprego. E ainda garantir que as pessoas que eu vou contratar não tiveram um vínculo com a minha empresa no último ano, nos últimos 12 meses. Portanto, satisfeitas estas condições, nós podemos recrutar as pessoas que entendermos por bem. Agora, quais é que são as formas de apoio? Primeiro, incentivo não reembolsável. E depois, conseguimos aqui uma comparticipação integral dos custos diretos com o posto de trabalho, que inclui não apenas a remuneração, como a TSU, a taxa social única obrigatória. Portanto, e reparem, durante 36 meses. Portanto, os custos com o salário e a TSU são aqui totalmente cobertos. E há ainda uma taxa extra, digamos assim, de 40%, sobre estes custos, que são os chamados custos associados à criação do posto de trabalho. Por exemplo, eu vou contratar alguém, essa pessoa precisa ter um computador, preciso mais um computador, mais um móvel, mais uma secretária, mais uma cadeira, e portanto, esses custos associados à criação do posto de trabalho justificam ainda mais 40% para além das remunerações pagas, está bem? Portanto, isto é efetivamente muito interessante para as empresas e pode ser, agora já não será exatamente os 36 meses, porque o quadro comunitário acaba a 31 de dezembro de 2023 e nessa data todas as operações terão que ser concluídas. De todo modo, ainda aí são uns longos meses com esses encargos perfeitamente pagos. Agora, de momento, onde é que o Coeso está aberto? E nós temos imensas questões sobre o Coeso. De momento, o Coeso está aberto em Santarém, no perímetro urbano de 3 uniões de freguesia de Santarém, que são as que aqui estão indicadas, espero que agora estejam a ver, e está aberto em muitas localidades da comunidade intermunicipal do Alto Minho, lá no norte. Portanto, há várias, não vou agora referir quais, quando quiserem informação eu dou, mas no Alto Minho e em Santarém nós temos candidaturas Coesos abertas, mas apenas até dia 15 de fevereiro, está bem? É uma questão de conhecerem o programa, de estarem atentos, porque vão abrindo candidaturas ao longo do ano e em diferentes regiões e, portanto, é um programa que acreditamos que vai continuar a existir. Ok? Isto é o Coeso. Agora, vão fechar todas a 15 de fevereiro, estas regiões? Estas vão, infelizmente. Infelizmente. E tiveram muita procura. Esta dos Coesos abriram, salvo erro, a 15 de janeiro, portanto isto tem um mês, também é rápido, não é? Elas abriram, salvo erro, a 15 de janeiro e vão encerrar a 15 de fevereiro. E tiveram de facto muita procura. Nós fizemos imensas candidaturas ao Coeso, porque de facto é um instrumento muito útil para as empresas. Ok. Tenho aqui uma pergunta também que foi colocada no chat, que tem a ver com empresas que sejam apoiadas por Business Angels com o apoio de fundos do IFD. Se podem essas empresas que receberam esse investimento, que já traz com participação de fundos europeus, elas próprias candidatarem-se a novos incentivos com fundos europeus também? Digo que sim. Em princípio sim, teremos que confirmar os valores, mas se não forem valores
demasiadamente altos ou que quebrem aquela regra de mínimas, em princípio não há nenhuma impossibilidade de também se poderem candidatar. Ok, a informação que nós temos do IFD, com quem trabalhamos, é que pode, mas as rúbricas de investimento têm que ser diferentes. Isto é, o dinheiro que vem do IFD tem que ir para determinadas rúbricas de investimento e esses programas novos que se façam na empresa têm que ser para outras rúbricas diferentes. Exatamente. Portanto, se Sim, houver sim, essa separação, mas é possível, sim. de uma forma clara, é possível. É possível, sim, senhor. Muito bem. Então, se me permitem, eu ia só passar ao sistema de incentivos à inovação produtiva. Este, sim, é um sistema de incentivos para pequenas, médias e grandes empresas. Não há aqui limites para micro e PMEs, podemos ir de investimentos relativamente baixos a níveis de investimento muito avultados. Portanto, é possível qualquer empresa de qualquer natureza ou sob qualquer forma jurídica e não haverá aqui, em princípio, aquela limitação dos CAIs, se é indústria, se não é, portanto isto é mais abrangente para outros setores de atividade. Agora, tenho que fazer aqui um ponto de esclarecimento muito importante. Porque é que nós estamos a falar no sistema de incentivos à inovação? Ele ainda não está aberto, não está em vigor neste momento. Ok? Ele irá abrir, temos a perspectiva disso, ele irá abrir na próxima primavera, abril, maio. Só que abriram agora, dia 1 de fevereiro, os pré-registros para quem quiser avançar com o investimento. E, portanto, até 31 de março, quem queira fazer essa inovação e avançar com os investimentos pode já fazer o pré-registro. Por isso, nós estamos a falar dele, eu já explico melhor no final desta apresentação como é que é e o que é isso do pré-registro, mas uma vez que os pré-registros estão abertos, justifica-se falar aqui neste programa, até porque temos assim a perspectiva que esteja para muito breve a sua abertura. A limitação que temos é que, como ainda não está aberto, não conhecemos o aviso de abertura e, portanto, pode haver aqui algumas condicionantes que alterem qualquer coisa. Portanto, isto não é definitivo aquilo que estamos a dizer. Aquilo que estamos a dizer é com base na última edição do Sistema de Incentivos à Inovação. Pronto, e o Sistema de Incentivos é o mesmo, portanto não se esperam grandes alterações. O que é que nos traz esse Sistema de Incentivos? Apoia quem quiser inovar, ponto. E essa inovação, seja de qualquer setor de atividade, e a inovação não é necessariamente criar novos bens ou criar novos serviços. Essa inovação são novos métodos de produção, a procura de novos mercados, novas formas de organização. Portanto, se nós conseguirmos, de alguma forma, demonstrar que o nosso projeto aporta algum nível de inovação, o projeto é elegível, em princípio, neste programa de incentivos. E, portanto, nós aqui podemos estar a falar de criação de novos estabelecimentos, podemos estar a falar do aumento da capacidade produtiva de uns estabelecimentos já existentes, pode ser a diversificação ou pode ser simplesmente uma alteração fundamental do processo de produção. Está bem? Portanto, mente aberta e entendamos todas estas variáveis como aportes de inovação, que é isso que se pretende financiar ao abrigo deste programa. Quais são as formas e a taxa de financiamento? Este programa tem uma particularidade porque combina incentivo reembolsável com não reembolsável, tá bem? Há uma parte que fica a fundo perdido, outra parte tem que ser devolvida, digamos assim. As taxas de incentivo poderão entre 15% e 75%, já vamos ver porquê, embora os 15% é quase nunca, é só para investimentos muito grandes. E é possível conseguir aqui algumas majorações, por exemplo, as pequenas empresas podem ter mais 20 pontos, as médias mais 10, se houver estratégias de eficiência muito fortes, mais 10 pontos percentuais, portanto pode haver aqui algumas majorações que se consigam efetivamente melhorar essa taxa de financiamento. Os 15% em princípio serão para investimentos promovidos ou por grandes empresas, ou para investimentos superiores a 15 milhões de euros. Pronto, portanto, os 15% são, nestes casos, regra geral, entre os 35% e os 75%, as taxas de incentivos. Para a parte que teremos que devolver, importante saber que, regra geral, o período é de 8 anos, portanto, o período do reembolso é de 8 anos, com 2 anos de carência e sem juros. Portanto, acaba por ser, efetivamente, também traz benefícios importantes à empresa. Agora, as despesas elegíveis aqui é o habitual, portanto, os equipamentos, os estudos, os diagnósticos, as certificações, portanto, aquilo que vimos para o apoio à produção, os planos de marketing, portanto, aquilo que vimos para o apoio à produção nacional é aqui também valorizado. E agora, queria-vos só falar sobre essa tal coisa do pré-registro.
só para as empresas perceberem. Não é obrigatório fazer um pré-registro para ter acesso à candidatura, primeiro ponto. Eu posso não fazer pré-registro e candidatar-me na altura em que abrir. Por outro lado, o pré-registro não dá garantia nenhuma, obviamente, de aprovação. A vantagem do pré-registro é poder iniciar o investimento. Isto é, a lógica é, há empresas grandes que têm investimentos para fazer e que estão pendentes à espera de abrir um programa no Portugal 2020, não invisto porque ainda não tenho o programa e depois não há retroatividade. Aquilo que se pretende é ultrapassar isso e, portanto, a partir da data do pré-registro, a empresa pode iniciar o seu investimento, mesmo que o programa não esteja aberto, e pode ir buscar, se me permitem a expressão, a retroatividade a essa data e pode iniciar o seu plano de investimentos. Isto é aplicável a todo o território nacional, até o tal pré-registro tem que ser feito até 31 de março. Abriu a semana passada, tem que ser feito até 31 de março. Só para chamar a atenção que esse pré-registro não será tão simples como nós possamos pensar, porque esse pré-registro já obriga aqui, obviamente, a identificação da empresa, mas depois a descrição do projeto, a calendarização do investimento, o quadro de financiamento, portanto já é preciso algum nível de maturidade do projeto para poder fazer este pré-registro, estas situações já têm que estar definidas. A vantagem, como disse, é que a partir dessa data o investimento pode iniciar. Pronto, basicamente era isto relativamente ao sistema de incentivos de inovação. Se houver alguma dúvida, é claro que assim que abrir nós vamos partilhar com todos os nossos contactos. E se houver alguma dúvida, por favor, depois... Eu tenho uma dúvida. Todas, diga. Então, aliás, são duas. Que entidade é que define se um projeto é inovador ou não? Que está tudo centrado na empresa conseguir provar que o projeto é inovador, se é que existe uma entidade. E outra pergunta é o tema do empreendedorismo feminino e jovem. O promotor ser jovem ou ser mulher, o que é o promotor? Como é que se define juridicamente? Sim, não é fácil, e não sei se eles vão manter precisamente essa condição. Ora bem, relativamente à inovação, existe, neste caso, será o IAPMEI, que vai avaliar que a entidade responsável pelo avaliar, aqui não será em princípio os CIMs, portanto será uma estrutura mais centralizada, e a equipa técnica terá enfim, essa avaliação da inovação. Claro que cabe muito do trabalho que nós fizermos, o promotor e quem elabora a candidatura, de conseguir demonstrar esses fatores de inovação, não é? Portanto, há aqui a candidatura tem que ser muito bem trabalhada e nós temos que conseguir demonstrar esses fatores de inovação. Mas a equipa técnica decidirá, mas em última análise também as audiências prévias para nós depois podermos rebater alguma decisão que seja menos favorável, embora ninguém o deseje. Relativamente, há ali uma majoração para os tais jovens e para promotores do sexo feminino. Será, em princípio, quem tiver a maioria do capital, porque quem concorre normalmente são sociedades, não é? São sociedades por cotas, eventualmente sociedades anónimas, empresários em nome individual, mas será, em princípio, quem detiver a maioria do capital da empresa, que cumpre essas condições. Ok, não serve ter a gestão, é preciso ter o controle do capital. Não basta a gestão, é a pergunta. Não, será o controle do capital. Ok. Ok, mas vamos ver se eles mantêm duvido que mantenham essa, agora no próximo aviso, que mantenham vamos ver, essa situação. Muito bem, eu queria só falar-vos rapidamente sobre os sistemas de incentivos para as regiões autónomas. As regiões autónomas também fazem parte do nosso país e, portanto, é importante conhecer aquilo que se passa por lá e devo dizer que em termos de empresas e de apoio às empresas é atrativo. O que é que nós temos neste momento em vigor no Portugal 2020 e tentando simplificar? Há 2 programas base na Madeira, aplicável a toda a região autónoma da Madeira, que é o Valorizar e o Pró-Ciência, ok? Vamos começar pelo Valorizar. O Valorizar 2020 é um programa que pretende ou que apoia projetos ou de melhoria da capacidade competitiva, que tem aqui a prioridade 3, ou de promoção da eficiência energética, que é a prioridade 4. Portanto, no fundo, isto tem 2 avisos diferentes, os programas são distintos, mas os objetivos são ou melhorar a capacidade competitiva da empresa, consolidar o crescimento da empresa, acrescentar valor à produção de bens ou de serviços, ou promover efetivamente a eficiência energética e a utilização de energias renováveis. Estes são os principais objetivos. Quem é que se pode candidatar? Micro e PMEs,
diferentes setores de atividade, portanto isto não está direcionado só para a indústria, basicamente qualquer setor de atividade se pode aqui candidatar e o prazo de execução dos projetos é um prazo máximo de 24 meses, portanto 2 anos. Quais são as vantagens? Nós temos aqui as despesas elegíveis também são as habituais, equipamentos, estudos, não vamos repetir essa matéria, seria demasiado exaustivo, mas temos aqui uma taxa base de 40% de incentivo não reembolsável sobre os investimentos elegíveis. Portanto, 40% da taxa base, sendo que se a localização do projeto for num parque empresarial, essa taxa base passa para 60% automaticamente. Portanto, 40% ou 60% se estiver num parque empresarial. Ainda com 2 majorações, que podem ser cumuláveis. Se a empresa coincidir nos 2 casos, pode acumular estas majorações. Mais 10 pontos percentuais se houver criação líquida de postos de trabalho, com a implementação do projeto. E mais 10 pontos percentuais para empresas que operem ou no setor do turismo ou no cluster do mar. Portanto, reparem que uma empresa que esteja num parque empresarial, 60%, crie postos de trabalho e esteja no setor do turismo ou no cluster do mar, poderia eventualmente, teoricamente, ter 80% a fundo perdido. Estas candidaturas estão a decorrer desde janeiro até 30 de junho de 2021. Portanto, há aqui algum tempo para se conseguir preparar as candidaturas. Relativamente ao Prociência, também na Madeira, e tal como o nome indica, o Prociência pretende, no fundo, fomentar as iniciativas de investigação e desenvolvimento em contexto empresarial. Basicamente é isso. Há aqui 2 modalidades. A empresa pode fazer um projeto individual ou pode fazer apresentar um projeto em copromoção ou com outras empresas ou com instituições do ensino superior e por aí fora. O objetivo aqui é promover atividades de investigação e desenvolvimento empresariais. Temos também micro e pequenas empresas, todos os setores de atividade são elegíveis. Temos candidaturas abertas ainda durante mais tempo, até 30 de julho. Quais são as condições? Um projeto individual tem que ter um investimento mínimo de 50 mil euros. Um projeto em copromoção tem que ter um investimento mínimo de 100 mil euros. Pronto, são as condições, os limites que são colocados ao investimento. As taxas de incentivo, também a fundo perdido, portanto, incentivo não reembolsável de 25%, com algumas majorações para médias empresas, por exemplo, uma micro ou pequena pode ter 20% de majoração, se houver cooperação entre empresas mais 15%, atividades de investigação e desenvolvimento mais 25%, pronto, mais 25 pontos percentuais, portanto, para perceberem que, embora a taxa base de 25% não seja espetacular, há aqui majorações que podem tornar estes projetos muito, muito atrativos. E reparem que não há limite máximo de investimento, há um limite máximo de incentivo de 1,5 milhão de euros. Portanto, um promotor pode ter, num limite máximo de incentivo, 1,5 milhão de euros. E, portanto, são sistemas que eu acho muito interessantes na Madeira e que quem tem negócios ou quem tem oportunidades de investimento está no tempo certo de explorar estas oportunidades e de efetivamente conseguir obter daqui algumas vantagens. O mesmo se passa para os Açores, embora com incentivos diferentes, dizer também que há vários regimes de incentivos em vigor nos Açores que é preciso estar atento e que, embora haja vários avisos, enfim, vários nomes com avisos diferentes, mas eu resumiria isto desta forma. Para os Açores, neste momento há incentivos que apareceram, enfim, muito no âmbito desta questão do Covid e do problema da pandemia e que, portanto, há aqui um incentivo muito grande ao estímulo da atividade empresarial e ao apoio a todas as empresas que se queiram expandir e desenvolver. E reparem, com retroatividade a investimentos desde 1 de fevereiro de 2020. Portanto, investimentos que tenham sido feitos desde 1 de fevereiro podem vir a ser enquadráveis numa candidatura desta base. E também há incentivos para aquelas empresas que querem reabrir ou quiseram reabrir pós-desconfinamento e que foram obrigadas, como sabemos, pela Direção-Geral de Saúde, a alterar o layout, a pôr os acrílicos, a pôr equipamentos de desinfecção, de higienização, enfim, todas essas alterações que foram impostas pelas autoridades de saúde para as empresas reabrirem, podem ser candidatáveis neste tipo de programas que aqui estamos a falar. Quem é que se pode candidatar?
na forma jurídica, qualquer setor de atividade, não há aqui nenhuma diferenciação em termos de CAIs. O período neste momento de candidatura é até 31 de março de 2021, mas eu acredito que este período venha a ser prorrogado, porque isto já fechou em setembro e depois reabriu, depois foi em dezembro e depois reabriu, agora é o fixado está março, mas eu acredito que depois reabrirá até junho. Mas enfim, neste momento a data que temos é o 31 de março. Importante saber micro, pequenas e médias empresas e que taxas de incentivos. Aqui temos para incentivos até meio milhão, portanto 15 mil euros a 500 mil euros, temos 75% não reembolsável. É muito, muito interessante. Uma taxa de incentivos de 75% é muito, 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 muito interessante. E depois temos para investimentos mais pequenos, para empresas mais pequenas, queiram fazer investimentos que andem ali entre os 5 e os 40 mil euros, 70% não reembolsável, que continua a ser significativo. E depois para as empresas mesmo mais pequenininhas, que queiram fazer pequenos investimentos até 5 mil euros, 85% não reembolsável. Portanto, por favor, pensem bem nos projetos que têm para os Açores, se é o caso, e vejam bem estes incentivos, por consoante a dimensão do investimento, mesmo que seja de 70%, 75%, 85%, são incentivos a fundo perdido que vale a pena, no nosso ponto de vista. Para terminar, dizer-vos que há ainda outros incentivos, outros programas nos Açores, estamos a falar dos Açores, que estão abertos até 31 de março. Um deles, o Vale Exportar, que tem a ver, como o nome indica, precisamente para ajudar as micro e PMEs com investimentos pequenos até 10 mil euros, mas que comparticipa a 100%. Temos um sistema de competitividade que é o Vale PME Digital Açores, que, como o nome indica, tem a ver precisamente com a digitalização e que também para investimentos pequenos, até 10 mil euros, financiados a 100%. E temos até 31 de março o Internacionalização, o S Internacionalização, para PMEs e grandes empresas também com incentivos a fundo perdido, com taxas diferentes, consoante sejam pequena, média ou grande empresa. Enfim, acho que dá para perceber que há aqui oportunidades muito interessantes nos Açores e na Madeira e que quem tem lá empresas vale a pena explorar melhor essas oportunidades. Quanto a esta apresentação, eu fico disponível naturalmente para as perguntas que entenderem necessárias, reafirmando que a informação vai ficar disponível, que temos aqui os nossos contactos de e-mail, telefónicos, diretos, para qualquer questão que possa surgir, porque naturalmente o que eu quis, era preciso muito tempo para fazer um webinar desta natureza, o fundamental foi dar-vos a conhecer as oportunidades que existem, aquilo a que podem recorrer e depois ajudar-vos a fazer o enquadramento mais específico para cada uma das oportunidades. Obrigada e estou disponível. Obrigado, Teresa. Quem tiver questões, entretanto já temos algumas colocadas aqui no chat, mas quem quiser também colocar verbalmente. O Miguel Félix pergunta se em Lisboa e Porto é expectável que o Coeso venha a abrir. Eu julgo que sim, eu apostaria mais no Porto que em Lisboa, mas nós estamos atentos e é expectável ainda que venha a abrir. Eu julgo que, em primeiro lugar, abrirá mais no Porto que em Lisboa, mas é expectável que sim, nós estamos atentos e faremos essa divulgação assim que abra. Ok, outra pergunta que também é recorrente é se em geral, este tipo de incentivos se aplica bem a empresas não ou menos exportadoras, como, por exemplo, negócios na área da saúde ou similares. Empresas não exportadoras, não é? Vamos lá ver. Diga, Tiago. Ou menos exportadoras. Pronto. Escusado será dizer que, numa perspectiva da produção nacional, os bens transacionáveis e a oferta de serviços e bens transacionáveis terá sempre prioridade em termos de mérito de candidaturas.
Portanto, aquilo que se pretende é reduzir a dependência face ao exterior e estimular a produção nacional e a exportação. E, portanto, em questões de mérito e de valorização, esses terão sempre em clara vantagem. O que não quer dizer que, em alguns programas aqui, não no apoio à produção nacional, porque não tem CAI de indústria, mas que outros programas, como a inovação ou outros programas, não possam ser enquadráveis setores de algumas empresas da área da saúde, podem ser. Ok, apoios à criação de postos de trabalho também podem ser utilizados para situações de primeiro emprego. Podem, sem dúvida. Estes coesos, estamos a falar do coeso, não é? Sim. O coeso pode ser ou a criação do próprio emprego, mesmo que seja o primeiro emprego, ou pode ser para a expansão de empresas que já existem e queiram contratar mais postos de trabalho. Sem dúvida. Ok. A ver se há mais alguma pergunta em relação ao concreto. Eu tinha uma pergunta mais... Tiago, peço desculpa, Tiago. Eu estava aqui só a ver, logo das primeiras questões do António Soares Franco, em que levantou aqui a questão relativamente às empresas da área do turismo estarem dentro ou fora do programa de apoio à produção nacional. Foi indicado, eu não sei se teve a oportunidade de ver ou não, mas vai aqui um bocadinho de concurso para concurso. Há uns que permitem as empresas com áreas de atividade no turismo, outras são exclusivamente para a área industrial. Mas depende, a Teresa disse que dependia de região para região. Exatamente, dos concursos. Exatamente. E deixem-me só dizer-vos uma coisa que ontem ou anteontem, não sei precisar, surpreendeu-me o Algarve. Se tiverem aqui pessoas com investimentos no Algarve, eu já falei com alguns deles e com empresas no Algarve, o Algarve já tinha um apoio à produção nacional aberto que, tal como os outros, só permitia indústria e turismo. Pronto. Ontem ou anteontem abriu um novo aviso para o Algarve, que é o único do país em que permite todos os setores de atividade. Ok? Todos os setores de atividade. Todos os setores de atividade, menos aqueles que nunca entram, não é? Que as lotarias, e há sempre 2 ou 3 que nunca entram em lado nenhum. Mas tirando essas exceções, para o Algarve abriu para todos os setores de atividade. E aí o que é que eles fazem? Permitem a entrada de todos os setores de atividade e depois dão a majoração aos CAIs da indústria. Mas é a única... nacional, não é? Diga, do apoio à produção nacional, sim. É a única região, para já, em que isso aconteceu. Nas outras, é limitada à indústria e, em alguns casos, indústria e turismo. Mas, por exemplo, isso aplica-se bem à produção de software? Aplica. Uma empresa que produz software para venda? Aplica, porque não? Pode candidatar-se? Pode candidatar-se, porque não? E até em alguns casos tem majoração pelo objeto da atividade que está a desenvolver. Claro. Ok. Da transição digital. Ok, pronto. Miguel Matias pergunta também se nos Açores há ou vai existir alguma coisa similar ao Prociência e ao Valorizar que existem na Madeira. Pois, nós não temos informação nesse sentido. Se há, não há ainda informação sobre isso nesse sentido. Portanto, será arriscado afirmar que sim, porque não há qualquer informação nesse sentido. E dizer-vos que o quadro comunitário de apoio está praticamente a acabar, como sabem, este quadro comunitário de apoio, não é? Portanto, aliás, há informações do Sr. Ministro da Economia e do Secretário de Estado que vão começar a abrir concursos já do próximo quadro comunitário de apoio no final deste ano e, portanto, aí teremos com certeza muitas novidades. Mas neste quadro já não haverá muito mais coisas para abrir. Sim. Apesar de agora estar a fazer um esforço, este apoio à produção nacional já foi criado com isso, portanto, com os níveis de execução que estavam comprometidos e aquelas candidaturas aprovadas que não tinham execução, no fundo está-se a fazer aquela limpeza e está-se a reafetar as verbas e o apoio à produção nacional já nasceu um bocadinho nessa lógica. Portanto, o quadro anterior, digamos, terminava em 2020, portanto, em 2021 já está mesmo na sua fase. É assim, os quadros é sempre assim, a execução acaba a 31 de dezembro de 2023, a execução, porque como os projetos aprovados têm execuções de 1 ano, 2 anos, 3 anos, portanto, a execução termina nessa altura, ou seja, eram empresas que já tinham candidaturas aprovadas e que podem executá-las até essa altura. Abrir programas novos, não irão abrir muitos mais, agora os que abrirão será de acordo com o novo quadro comunitário. Estas entidades têm um prazo em que têm a obrigação de dar a resposta às candidaturas ou não?
Tem. 60 dias úteis. Regra geral, a regra é esta. As respostas serão dadas 60 dias úteis depois do fim do aviso, não é depois da entrega da candidatura. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, imaginemos o coeso que termina a 15 de fevereiro. Eu até posso ter entregue em janeiro. Conta 15 dias, 60 dias a partir do dia 15 de fevereiro, que é o dia em que termina a candidatura. Esse prazo pode ser interrompido se o organismo pedir alguns elementos à empresa, para algum esclarecimento, alguns elementos adicionais, mas a regra estabelecida são os 60 dias. Ok, e agora relativamente aos novos fundos que se espera que apareçam mais lá para o final deste ano, eu queria perguntar se por um lado é mesmo, se espera que venham só mesmo lá para o final do ano, e se vêm nos mesmos moldes deste quadro ou se fala em alterações mais ou menos substanciais da forma como estes fundos são canalizados para a economia. É assim, eu acredito, aliás, as informações oficiais é que as candidaturas abrirão terceiro, quarto trimestre deste ano, portanto, e eventualmente logo a seguir ao verão, imediatamente a seguir ao verão, se as coisas correrem bem, mas eu acho que isso é uma perspectiva otimista, mas enfim, é o meu ponto de vista. Enfim, acho que é otimista, mas existe essa versão oficial que poderemos começar a candidatar-nos no terceiro, quarto trimestre. Haverá um enfoque muito grande, já sabemos, na economia digital, na eficiência energética, na economia circular e, portanto, serão vertentes talvez um bocadinho menos corpóreas, eventualmente, investimentos mais incorpóreos, mas com muitas oportunidades, com a existência de muitas modalidades a fundo perdido, como temos agora, de incentivos não reembolsáveis. E, portanto, acho que vai haver aqui 2-3 anos com oportunidades excelentes para as empresas. Acho que sim. E quando falas nas candidaturas abrirem no final deste ano, são as candidaturas para as próprias empresas. São já as próprias empresas, sim, para as empresas. Candidaturas intermédias para os institutos receberem os dinheiros. Pois, isso já está tudo a decorrer, as estruturas intermédias. Isso já está tudo a decorrer. Também tive aqui algumas informações, enfim, que o Governo nem queria alterar os gestores dos programas operacionais, que é para as estruturas funcionarem mais rápido e todo este período de transição ser o mais rápido possível. Portanto, aquilo que se perspectiva é mesmo para as empresas, ainda este ano. Aliás, vamos lá ver, no fim deste, que ninguém sabe quando, não é? No fim deste período que estamos a viver, é fundamental injetar dinheiro na economia, vai ser com certeza uma das prioridades nas empresas, não é? Sem empresas não há emprego. Ok. Miguel Matias pergunta: programas para a integração de mestrandos e doutorandos nas empresas, se ainda existem? Sim senhor. Eu por acaso não falei nisso, faz muito bem de perguntar. Chama-se Programa de Recrutamento de Altamente Qualificados. André, ajude-me lá. Chama-se qualquer coisa. É o Programa de Recursos Humanos Altamente Qualificados. Altamente Qualificado, pronto. Correto. E esse programa, lá está, também não está em todo o país ao mesmo tempo. Sei que neste momento está no Algarve, porque estou a trabalhar com uma empresa do Algarve e tivemos a ver isso. Neste momento tem aberto no Algarve. Em Santarém teve aberto até dezembro do ano passado. E, portanto, tem diferentes fases de candidaturas. Este programa incentiva a contratação de recursos humanos altamente qualificados, como o nome indica, sendo um determinado valor, fixa salários máximos, digamos assim, não é? Portanto, para um licenciado, eles participam 1.600 euros por mês, salvo erro, mais os encargos obrigatórios, e depois para um mestrado e doutorado, não quero agora mentir, mas cerca de até mais ou menos 3.000 euros por mês. Pronto, a empresa contrata a pessoa pelo valor que entender, até pode pagar 5 ou 6 mil euros, portanto eles comparticipam até cerca de 3.000 euros por mês para um doutorado, e um licenciado é valor bastante mais baixo, 1.600 ou 1.800 euros por mês. Isso está em vigor em algumas regiões do país, é uma questão de percebermos qual é a região e ver se está aberto. Sei que à data para o Algarve pelo menos está. Ok. Mais uma pergunta. Este não sei se vocês estão por dentro disto. O programa Horizonte Europa. Desenvolver a inovação e investigação na UE.
O Horizonte Europa vem na continuação do Horizonte 2020. Ok. A pergunta é... Como é que ela está? Está a desaparecer aqui. A pergunta é se tem alguma informação sobre este programa Horizonte Europa. O que já se sabe sobre o Horizonte Europa? É assim, hoje ou ontem houve algumas novidades que eu confesso que não estou ainda, sei que houve algumas novidades e não estou ainda inteiramente dentro. Eu se calhar ficaria com o contacto da pessoa e Está bem, é o Luís Albano, nós podemos trabalhar isso. Ok, eu tenho uma última pergunta, pelo menos do meu lado, acho que é a última. Esta lógica da repartição regional que em vez de estar a ser simplificada, está a complicar mais. Isto é, abrem programas que é quase freguesia a freguesia, há umas freguesias que abrem antes que outras e há umas que têm vantagens em relação a outras quando são quase iguais. A tendência é para isto melhorar ou piorar? eu não acredito, eu acho que para melhorar não será, infelizmente. E repare, sobretudo porque, enfim, isto são as competências que estão a ser dadas às CIMs, às comunidades intermunicipais, cada vez mais, e mais do que isso, o que me choca é a diferença de dotações orçamentais. Está bem? É a diferença de dotações orçamentais, porque eu para o apoio à produção nacional tenho regiões em que tenho uma dotação orçamental de 800 mil euros ou menos, algumas que aliás bem menos do que isso, e tenho outras regiões que têm dotações de 5,5, 6, 7 milhões de euros, portanto as dotações orçamentais têm diferenças astronómicas. Claro que não facilita a vida às empresas, aliás, eu no outro dia tive uma empresa, repare nisto, de produção, que tem um investimento fantástico para fazer, que emprega não sei quantas pessoas, e que em Setúbal, e tem a sede, o André também viu isso comigo, e tem a sede num sítio elegível, e tem a fábrica em Setúbal, noutra freguesia, e nessa freguesia já não era elegível, e os investimentos são na fábrica. Depois, por acaso, acabou por passar 2 ou 3 semanas, lá abriu para outra freguesia, mas não faz sentido, não faz grande sentido, mas enfim, é descentralização. Como eu lhe digo, temos para a produção nacional mais de 30 avisos abertos e ainda não está o país todo. Pois, e qualquer que seja o programa, vai sempre continuar a ser preciso identificar a freguesia onde é o investimento feito, não é? E mais, nós no Coeso, eu tenho que ligar, sou a chata de serviço, clico para a Câmara de Santarém quase todos os dias, porque o Coeso, para além das freguesias, tem que pertencer ao perímetro urbano daquela freguesia. Portanto, eu tenho que saber a rua X e saber se aquela rua na freguesia da Chete está no perímetro urbano ou está fora do perímetro urbano. Sim, Vai por ruas. Mas enfim, pronto, temos que jogar com as regras do jogo. é complicado, exatamente, mas pronto. Alguma base de dados online onde se possam consultar e identificar estas oportunidades, em geral? É assim, nós informamos os nossos clientes, portanto, todos aqueles potenciais interessados, nós estamos atentos e temos uma base de dados de e-mails. Aliás, eu pedi aos participantes, se puderem, e se tiverem interesse nisso, naturalmente, que deixem o vosso endereço de e-mail, porque cada vez que abrem novos programas, nós fazemos uma divulgação por mail para a nossa base de dados e para aqueles que estão interessados. Oficialmente, podem sempre... Contra mim falo, porque preferimos ser nós a dar essa informação, mas oficialmente podem ir aos sites do Portugal 2020 e das entidades oficiais e das comunidades intermunicipais, que naturalmente eles também fazem essa divulgação. O site do Balcão 2020, sobretudo, não é? Ou não? Digo já que não é fácil, porque eles nem sempre... depende daquilo que lhes interessa. Se forem, às vezes, no site das novidades, nem sequer aparecem os avisos que apareceram naquele dia, sem destaque nenhum. Portanto, nós temos que saber muito bem daquilo que andamos à procura, porque eles hoje lançaram aquilo da Serra da Estrela, está lá no meio dos outros, sem destaque nenhum. Portanto, tem que ser visto à lupa. Okay. Não, Sim, é preciso conhecer e andar muito em cima, não é? É isso mesmo. Ok, uma pergunta pertinente aqui do Luís Albano. Se uma empresa com sede na Madeira pode realizar um investimento localizado em Portugal continental e ser apoiado pelos programas de Portugal continental? Pode com certeza. O que conta aqui, como o contrário também, como o inverso também, o que conta aqui é a localização do projeto, também. A empresa pode ter a sede no outro lado qualquer, o que vai contar em termos de elegibilidade é a localização do projeto. Portanto, é a tal identificação da freguesia que nós acabamos de falar, não é? É preciso identificar claro, mesmo qual é a freguesia onde...
Pronto, onde se vai... o Miguel Matias ainda tinha perguntado se na Figueira da Foz, eu acho que isto tinha a ver com a questão da contratação dos doutorandos, e não sei se isto se aplicava à Figueira da Foz, mas acho que sim, à partida. A Figueira da Foz tem que confirmar se isso está aberto na Figueira da Foz. Tem que se verificar sempre Eu tenho se que está aberto ou não. Tenho que confirmar, porque, como imaginam, quer dizer, são tantos programas com tantas freguesias diferentes que uma pessoa já não sabe de cor o que é que está aberto em cada lado, mas com certeza que vou confirmar. Muito bem, Teresa, podemos dar por concluído a nossa sessão de trabalho? Como preferirem, espero que tenha sido útil. Só uma perguntinha ao Tiago, se for Sim. possível. Para não estar a escrever, portanto, eu há bocado perguntei se uma empresa com sede na Madeira, que é o caso de algumas que temos, não é? Se pode fazer um investimento no território nacional, portanto, num programa nacional, e esse programa vai ser avaliado pelos órgãos intermédios nacionais, leia-se APMEI e por aí afora, correto? Certo. Bem. Ok, e diga uma vez, se for um investimento em material incorpóreo, portanto, ao fim e ao cabo, o investimento é difícil comprovar que é em território nacional, mas as pessoas que estão a trabalhar vão estar em território nacional, em território continental, peço desculpa, portanto, é comprovável por essa via, por exemplo? Mas é assim, pode ser incorpóreo, mas tem que ter sempre uma localização do projeto. Tem que ter sempre uma localização do projeto. Tem que haver um estabelecimento, digamos assim. Okay? E esse estabelecimento é comprovado que é na segurança, como um estabelecimento aberto na Segurança Social, por exemplo? Ou como é que é comprovado? É uns escritórios abertos? Como é que isso é comprovado? Ideal havia de ver na certidão permanente, não é? A empresa na certidão permanente há de fazer referência aos estabelecimentos que tem. Isso é a forma mais segura. Na certidão permanente só consta a sede. Ou é possível adicionar na certidão permanente outros estabelecimentos? É possível adicionar outros estabelecimentos. Mas pronto, Okay. Isso era a forma mais segura. Mas se tiver pelo menos, deixe-me ver, a Segurança Social, os recibos, André, ajude-me lá, o que é que pode comprovar aqui? No recibo de arrendamento? Ou seja, nas finanças vai sempre fazer o registro de um segundo estabelecimento. E há aqui uma questão que também preciso ter aqui alguma atenção, que é o tipo de programa ou de medida de apoio que estamos a concorrer. Regra geral, todas elas, e como disse bem a Teresa, pode ser tido em consideração a sede estar, por exemplo, no Funchal e o investimento estar a ser feito no Alentejo, porque há lá um estabelecimento da empresa, mas há algumas medidas mais específicas, nomeadamente no caso de um SI internacionalização, em que, regra geral, isto vai à sede da empresa. E ainda a sede da empresa tem que ser um concurso da região autónoma da Madeira e não do continente. Por isso é preciso sempre fazer aqui um bocadinho a filtragem e perceber ao certo o que é que se pretende e, em termos de investimento, o que é que se pretende, para ver onde é que se pode enquadrar. Ok. Pronto, obrigado. Obrigado, Luís, pela pergunta. Obrigado à AWR por ter aceito o nosso convite. É que agradecemos. E acho que foi muito interessante. Nós vamos tentar depois partilhar aqui os contactos, não sabemos se temos os contactos de toda a gente que assistiu, mas vamos tentar para partilhar as apresentações também. Que as apresentações, eu pus a minha aqui no chat, mas entanto vou desligar a sessão e elas vão desaparecer de lá, portanto temos que arranjar outra forma de partilhar as apresentações. Mas pronto, isso coordenamos nós com a Rita. Do meu lado, agradecer a vossa presença uma vez mais e a todos os que estiveram a assistir ao nosso webinar. Eu se calhar deixo agora só outra vez aqui vou partilhar aqui os meus contactos, tirando aqui a vossa apresentação. Este e-mail que está aqui, para quem quiser colocar alguma questão relacionada com esta apresentação ou relacionada com outro tema qualquer relacionado com a nossa atividade como grupo ligado ao empreendedorismo. E quem quiser também, quem tenha estado a assistir, quem queira inscrever-se, clicar neste link ou então nós vamos partilhar por e-mail também para pertencer a este nosso grupo e desde logo convido WR Consulting a participar porque nós vamos organizando algumas coisas com algum interesse para quem anda neste meio do empreendedorismo. Pronto, muito obrigado a todos. Obrigada. Então esperamos ver-nos numa próxima oportunidade num dos próximos webinars. Até Obrigado. à próxima. Obrigada. Obrigada. Foi ótimo. Adeus, obrigada.